palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Eu sou João Batista e essas são as palavras de esperança. Atos 13, 32 a 52. Ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós damos continuidade à leitura de ontem. Ontem nós lemos até o versículo 31, onde falava para nós que eles estavam, Paulo e Barnabé estavam aí na sinagoga, falando das coisas de Deus, levando a palavra aos corações. Paulo fazia um resumo de toda a trajetória do povo de Deus. Agora Paulo ele entra nesse momento atualizando essa palavra para o momento presente que aqueles irmãos estavam vivendo. E naquele instante ele foi muito usado por Deus para chegar aos corações e trazer ali uma palavra que chegasse a essa conclusão dessa frase que eu coloquei no tema. Ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. O Evangelho de hoje também traz como proposta colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serem secundárias. E aqueles que colocam Deus em primeiro lugar sabem também que vão passar por dificuldades, por perseguições. Mas esse Deus que está em destaque em nossa vida nos concederá a graça da vitória nele. Vamos à leitura, vamos refletir aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós nesse dia. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, ele o declarou desta maneira: eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também noutra passagem: não permitirás que teu santo experimente a corrupção. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu. Foi reunido a seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabeis, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pôde ser pela lei de Moisés. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra que não creríeis se alguém vô-la contasse. Ao saírem, rogavam-lhe que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus, mas porque a rejeitastes e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os pagãos. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te estabelecerei para ser luz das nações.
e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram um ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. Mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade que excitaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Diante de tudo isso, os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os pagãos, para quem a palavra naquele instante muitas das vezes era destinada, quando ouviram Paulo dizer, olha, essa palavra primeiramente ela era para aqueles que já seguiam a Deus, mas esses não aceitaram. Então nós começamos a pregar para os pagãos. E a palavra fala aqui no versículo 48 que essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Então todos que estavam predispostos à vida eterna fizeram um ato de fé. A palavra não fala qual, acredito que talvez tenham sido batizados, né? Batizados, e a partir dali começaram a seguir aquilo que Paulo, Barnabé, aquilo que eles traziam, que era a palavra do próprio Deus. Irmãos, a palavra de hoje ela é cheia de muita riqueza. Você pode observar que Paulo ele vai citar várias passagens do Antigo Testamento. Ele cita aí o Salmo capítulo 2, ele cita Isaías 55, o Salmo 15, Abacuque capítulo 1, versículo 5, ele cita Isaías 49. Então aqui nós percebemos a riqueza de quem era Paulo, daquilo que ele conhecia. Você percebe que ele começa dizendo lá do Antigo Testamento, depois ele traz a mensagem para falar do próprio Cristo. Ele cita também Davi. Ele fala, olha, Davi morreu e ficou aguardando o cumprimento das promessas do Pai. Jesus morreu, mas ele não ficou na morte. Ele desceu à mansão dos mortos e levou consigo todos aqueles que aguardavam o cumprimento da promessa. Então a palavra está dizendo para nós dessa certeza de sempre que o Evangelho nos comunica, que o Antigo Testamento nos comunica, e Paulo vem agora em Atos dos Apóstolos pregar para esse povo que estava aí na Antioquia. E ele então traz a palavra, uma palavra de vigor, uma palavra poderosa, uma palavra que catequizava, que ensinava. E aquelas pessoas são alcançadas por essa palavra. Tanto é que ele termina a sua pregação e aqueles que estavam à frente do povo ali falam, olha, sábado que vem a gente queria muito que você trouxesse mais dessas palavras para nós. Porque elas foram palavras poderosas, porque com certeza foram palavras cheias do Espírito Santo. Só que aí, irmãos, vem aquela praga chamada inveja. Meu Deus do céu, o que a inveja é capaz de fazer? A inveja destrói uma comunidade, a inveja destrói uma família, a inveja destrói casamentos, filhos, a inveja destrói colegas de trabalho, empresas inteiras. Olha o versículo 44. No sábado seguinte, já que Paulo ia voltar, o povo ficou sabendo. Afluiu ali quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aquilo que Paulo trazia era muito forte. Então quase que a cidade inteira se reúne ali. E o que o versículo 45 diz? Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias
contra o que Paulo falava. E garanto para você que o que Paulo falava era verdade. Era a palavra de Deus que liberta. Só porque o coração cheio de inveja, ele causa estrago. Meu Deus, como é triste essa praga chamada inveja. Como que ela destrói. A inveja levou Cristo para a cruz, gente. Tudo bem que era o desígnio de Deus para que através da cruz a salvação chegasse a cada um de nós, mas o que instiga, a ferramenta diabólica que instiga as pessoas a gritarem crucificam, é algo chamado inveja. E infelizmente nós somos cercados de pessoas que têm inveja do que nós fazemos. Ontem mesmo alguém me perguntava: João, mas esses mal-olhados, essa inveja, isso não tem uma força muito grande sobre nós? Tem uma força muito grande sobre nós se nós estivermos longe da presença de Deus. Quem está com Deus não precisa ter medo dessas coisas, não. Quem está com Deus, Deus é maior que tudo isso. Então, essa inveja existe. Ela pode causar um estrago na minha vida, na minha família, sim, se eu der muita atenção a ela, se eu der muita força a esse sentimento dentro de mim. Nossa, tem alguém olhando para mim com inveja, tem alguém com inveja das coisas que eu conquistei, e aí eu começo a falar para os outros. Aí, irmão, isso vai causar uma destruição dentro da sua vida. Então, primeira coisa, estar perto de Deus. Estar perto de Deus. Rezar todos os dias, que seja o Santo Terço, a palavra de Deus, ir à missa, se confessar. As pessoas que buscam viver isso de forma intensa, que não dão brecha para a inveja, não precisa ter medo, não precisa. Agora, se eu estou em constante pecado, se eu estou longe da presença de Deus, se eu busco a Deus só de vez em quando, irmão, aí realmente eu vou te dizer, você não está deixando brecha, não, você está escancarando as portas para que esses sentimentos negativos que os outros têm contra você tenha muita força na sua vida. Então, buscai as coisas do alto, buscai a Deus em primeiro lugar. É o evangelho de hoje, como eu repito, o evangelho de hoje fala disso. Buscar a Deus em primeiro lugar e ter a certeza que tudo mais será acrescentado. Sabe, irmãos, realmente, quando, olha, aqui a palavra dá a gente a entender isso muito bem. Quando, por inveja, aquele povo começa a indagar de Paulo, né? Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus, mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos. A palavra primeiramente para os judeus, para aquele povo naquela época, naquele momento, que seguia a Deus com todo fervor, mas eles rejeitaram, eles não aceitaram. Irmãos, e Deus respeita. Se você quer aceitar a palavra de Deus e mudar de vida, Ele entende, Ele aceita e Ele fica feliz. Mas se você não quer, Deus vai respeitar a sua escolha. E hoje essa palavra é para você, é para mim. Não permita que esses sentimentos negativos tomem tanta força dentro de você. Deus é maior que tudo isso. Como diz a canção da Eliana Ribeiro, né? Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande. Deus é maior que tudo que me acontece. Então, hoje eu queria convidar você a tirar um pouquinho o foco desses sentimentos ruins que as pessoas às vezes têm contra você ou contra a sua família. Tem gente que vive em função de ficar preocupado que os outros têm inveja deles. Para com isso, irmão. Não, pelo amor de Deus, vive em função de Cristo. Quem está com Cristo, quem tem Jesus, tem tudo. João, mas essas coisas, elas podem nos afetar? Pode sim. Mas eu repito, como que nós vamos vencer tudo isso? Estando bem próximos a Deus, estando próximos à Eucaristia, estando próximos ao Santo Terço. Temos que fechar as brechas. O casal precisa fechar as brechas, tanto o marido quanto a esposa.
tem que lutar para que todas as brechas dentro da sua casa sejam fechadas, para que o inimigo não tenha poder de causar aí um estrago na sua vida, no seu casamento, na sua família. Isso também serve na sua empresa, isso também serve nos seus estudos, nas coisas que você tem conquistado. Não podemos rejeitar a palavra que Deus traz até nós nesse dia, irmãos. Não podemos. Os pagãos se encheram de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram um ato de fé. Assumiram com certeza ali Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. E a palavra vai dizer para nós que divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. E aí, mais uma vez, os judeus, instigaram as mulheres religiosas da aristocracia, aquelas que tinham influência, e os principais da cidade, que excitaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Olha só, os expulsaram do seu território. Esses sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Vocês não querem ouvir a palavra? Não. Vocês não querem deixar nós pregar a palavra? Não. Nós vamos para outro lugar. O cristão não desiste nunca. Aquele que é o servo do Senhor não desiste de anunciar a palavra de Deus. Aconteça o que estiver acontecendo, não vai desistir. E os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria, porque sabiam que ali estava cumprindo a palavra de Deus, o anúncio poderoso da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus incomoda. Agora, cada um vai tomar a decisão que quiser diante dessa palavra de Deus que incomoda. Uns vão ficar incomodados, revoltados, vão querer expulsar as pessoas que estão falando em nome de Deus, e outros vão ficar incomodados ao ponto de dizerem: eu não posso continuar a minha vida do jeito que ela está, eu preciso de converter, eu preciso de mudar, eu preciso de me transformar. Então aqueles que eram os pagãos, quando ouviram isso, se alegraram. A alegria tomou conta deles, porque a palavra de Deus está chegando até nós. E como diz a própria palavra, eu vim para veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Então ele começou a pregar a palavra a todas as criaturas. Bendita a hora que a palavra de Deus chegou a todos nós e chega a todos os corações, porque essa palavra é luz, essa palavra alegra, ela liberta, ela transforma, e essa palavra traz na sua essência, na sua presença, ela traz o Espírito Santo. Ele que consola, Ele que encoraja, Ele que dá ânimo. Senhor, e é esse Espírito que mais uma vez no final dessa pregação eu peço sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa palavra que vem dizer com clareza para cada um de nós o que a Tua palavra faz, o que o Teu Espírito Santo faz. E nós queremos que tudo isso se cumpra. Eu quero que tudo isso se cumpra na minha vida e na vida de cada um daqueles que rezam comigo nesse dia de hoje. Eu vos peço, ó Pai, que junto com a Tua palavra, que é libertadora, transformadora, venha também a força do Teu Espírito para nos dar coragem, nos iluminar, nos fortalecer e nos sustentar diante de todas as batalhas que a cada dia nós travamos. Senhor, é na vossa presença que colocamos o louvor, a gratidão, a honra e a glória, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de tudo isso e muito mais. Obrigado, Senhor, pela alegria que a Tua palavra nos traz, pela certeza que ela é para nós e que essa palavra nos fortaleça, nos ilumine e nos transforme. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos um bom dia. Até amanhã. Sede santos, como Deus é santo. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança.